Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, e para todo mundo que está nos ouvindo, bora para mais um Pauta. Termo definido pela Associação Americana de Psicologia, a APA, sigla em inglês, ecoansiedade descreve medo crônico da catástrofe ambiental, ou seja, a sensação de ansiedade, frustração e pessimismo com o futuro em relação às consequências das mudanças climáticas. O termo em inglês, eco-anxiety, foi adicionado ao dicionário referência a Oxford em 2001, mas a palavra eco-ansiedade em si foi criada por um grupo da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, em 1989. Ela também é comumente chamada de ansiedade climática. Uma pesquisa realizada pela BBC em novembro de 2023 revelou que nos últimos 5 anos, as buscas em português no Google pelo termo ansiedade climática aumentaram 73 vezes. Na última década, esses eventos climáticos extremos, como o desse ano que devastou o estado do Rio Grande do Sul, se tornaram cada vez mais comuns e, pior do que isso, a tendência é que continue se repetindo. Isso tem gerado com frequência um sentimento de pessimismo quanto ao futuro e, no caso dos mais jovens, também um ressentimento da geração Z com as gerações anteriores pela sua falta de ação. Mas a ansiedade climática é apenas um dos inúmeros eventos preocupantes da nossa época, né? A pandemia do Covid-19 trouxe consequências para a saúde mental das pessoas que ainda nem estão totalmente mapeadas. Além disso, guerras com cenas brutais transmitidas em redes sociais, incluindo aí até mesmo a retomada da ameaça nuclear, atentados, eleições estressantes, o avanço de grupos neofascistas, sem falar da instabilidade social e econômica aliada com a incerteza sobre o futuro em que as IAs podem extinguir inúmeros postos de trabalho. A partir de experimentos conhecidos do campo da psicologia, realizados em 1967 pelo pesquisador Martin Seligman, surgiu a teoria do desamparo aprendido. Em linhas bem gerais, essa teoria explica que a exposição contínua a situações aparentemente incontroláveis pode levar a um estado de passividade e desesperança. Pessoas que experimentam o desamparo aprendido podem mostrar sintomas semelhantes aos da depressão, como falta de motivação, pessimismo e baixa energia. Dá até para imaginar que só de ouvir um pouco disso, essa sucessão de traumas e ansiedades, já pode dar algum arrepio. Então, a gente queria abrir aqui no Pauta de hoje um espaço para conversar sobre saúde mental em tempos de traumas coletivos. O que é possível fazer para lidar com o fato de existirmos nesses tempos tão conturbados, ao mesmo tempo sem cair numa sensação de desamparo? Essa é uma conversa que aqui, na nossa opinião, não dá para adiar e que daria para ter de diversas formas. Hoje aqui a gente escolheu para mergulhar nesse assunto uma pessoa que vem falando sobre mobilização e afetos políticos para muita gente. A gente conversa aqui no Pauta com Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, que acumula milhões de seguidores no YouTube. Rita atrai um grande público para conversar de maneira acessível sobre política, filosofia, sociologia e tem falado muito no seu canal justamente sobre a apatia gerada a partir dessa perspectiva de fim de mundo. A gente já vai para a conversa, mas antes, por falar em fim de mundo, o produtor do Pauta, o Ricardo Terto, tem uma baita novidade para contar para vocês. Toca aí, Terto, tá com o microfone aberto. É isso aí, Clara, e essa novidade tem tudo a ver com o tema desse episódio, porque a partir de quinta-feira que vem, toda semana, nós temos um encontro no primeiro videocast da agência pública, o Bom Dia Fim do Mundo, realizado em parceria com a TV PUC. O programa vai reunir discussões sobre diversas crises, climática, política, econômica e assuntos que afetam o mundo e o seu dia a dia. Na bancada, jornalistas Giovana Girardi, chefe da cobertura socioambiental da agência pública, que você já ouviu algumas vezes aqui no Pauta, e Marina Amaral, diretora executiva da agência pública e uma de suas fundadoras. Então, se você se interessa por análises com os acontecimentos mais importantes da política, as movimentações do Congresso, os interesses da economia e o tabuleiro da geopolítica internacional, e como tudo isso se relaciona com os desafios da emergência climática, é só você conferir o Bom Dia Fim do Mundo no seu tocador de podcasts favorito e também no YouTube da agência pública, beleza? Então, quinta-feira que vem, vamos começar a tocar essas trombetas do apocalipse. Até lá! E como você ouviu o Terto falando, Bom Dia Fim do Mundo terá os primeiros episódios aqui nesse feed, então é mais um motivo para você seguir, curtir ou assinar o Pauta onde você estiver nos escutando.
Fala sobre a gente por aí onde você puder. Com certeza muitas pessoas precisam e vão querer ouvir esse episódio. Deixa também seu comentário na caixa do Spotify e, se puder, nos dê aquelas 5 estrelas para mostrar o quanto você gosta dessas conversas. Vale lembrar que o Pauta está em todos os tocadores e também no YouTube da Pública. Recados dados, bora para a sessão, bora para a pauta. Rita, muito obrigada por aceitar falar com a gente, é um prazer te ter aqui. Andréia, é um prazer estar aqui, estou muito contente, quero mandar um beijo também para Clarissa e dizer que acompanho o trabalho de vocês, que o podcast é muito bom, que a agência é fundamental. Então, Rita, o termo ansiedade climática, né, ele vem sendo bastante discutido nos últimos tempos, né, seria o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras. Essa é a definição da Associação Americana de Psicologia, né? Eu acho que dá para somar aí também outras ansiedades e medos de fim de mundo, né? Se a gente pensar crises econômica, política, crise sanitária, crise da democracia, pandemia do Covid, que também com certeza deixou sequelas na nossa subjetividade, né? E você fez um programa super interessante, inclusive, né? Usando o episódio Ivete versus Baby do Brasil, excelente, que fala também na nossa incapacidade de interpretar e propor, né? Nesse fim de mundo. Então, queria começar te ouvindo um pouco sobre isso, assim, sobre esse momento que a gente está de fim de mundo. Maravilha, Andréia. Olha, o caminho sempre para a gente pensar essa questão, ele é múltiplo e multifacetado, né? No sentido que, como alguém trabalhando na área de comunicação, de educação popular, como alguém que vem dos estudos culturais, como alguém que tem proximidade com correntes ecossocialistas, existem muitos caminhos possíveis para iniciar esse nosso debate. Talvez o que seja mais importante de ser dito é que quando a gente entra nestes assuntos que dizem respeito ao clima, nós estamos numa área interdisciplinar e multidisciplinar, né? Como você bem diz na introdução, essas ansiedades, elas englobam a política, né, a sociedade, a filosofia, a religião, a cultura, a geopolítica, né, os conflitos e confrontos econômicos, as guerras. Então, talvez seja importante que a gente pense o seguinte: existe um momento de virada cultural no que diz respeito às nossas imaginações do fim do mundo. Esse episódio que você cita, que é um episódio do Tempero Drag, chamado Narrativas de Fim de Mundo, eu tento abordar rapidamente, né, eu não me dediquei exclusivo a isso, mas eu tento abordar rapidamente como a ideia de fim de mundo, ela nos acompanha mais ou menos desde que nós produzimos narrativas do mundo, né? Gênesis, na Bíblia, narra alguns fins do mundo, né? Seja a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, como um fim do mundo, seja o dilúvio, ao qual apenas sobrevive Noé e sua família e alguns animais. A gente não está exatamente deparado com algo novo quando pensamos narrativas que contemplam o encerramento das jornadas humanas no planeta Terra. Agora, existe, no entanto, algo novo que é que a gente pense que a proliferação dessas narrativas no imaginário popular, ela pode ser apontada ali da Guerra Fria. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, claro, pela exposição das consciências humanas à realidade da bomba atômica, da proliferação de armas nucleares ao redor do mundo, nossos autores, pintores, produtores de imagem começam a dar vazão para essa angústia, né? Talvez para essa já ansiedade,
na forma de narrativas que tentem dizer disso que precisa ser dito, que é um medo humano para além da sua possibilidade de ação, muitas vezes para além da sua possibilidade de compreensão, né? Como é tentar conversar com uma pessoa nos anos 50, de que cidades foram varridas do mapa a partir de uma explosão, de que Hiroshima não existe mais, né, de que Nagasaki não existe mais. Então, acho que dá para dizer que a partir da Guerra Fria, você tem a proliferação desses imaginários. Aqui no Brasil, a gente já tem, acho que uma compreensão mais aprofundada, mais popularizada sobre isso, porque existe um crítico cultural britânico, um marxista, que foi traduzido, seu trabalho teve bastante impacto aqui no Brasil, ele já é falecido, estou me referindo ao Mark Fisher, e há um trabalho específico dele chamado Realismo Capitalista, né? Tem um próximo livro dele, que ele escreve um pouco antes do suicídio, chamado Desejo Pós-Capitalista, que está sendo preparado uma edição aqui para o Brasil. Mas nesta obra, a primeira que eu cito, né, o Mark Fisher retoma uma ideia proposta por outro crítico cultural, outra pessoa, né, dos estudos culturais, dessa vez nos Estados Unidos, anterior ao Fisher, que chegou na ideia de que seria mais fácil para este povo, neste tempo, dar vazão a narrativas de fim de mundo do que fim de sistema, né? Então, o Frederick Jameson é esse crítico, né, nos Estados Unidos, esse marxista estadunidense, que diz isso, que vai ganhar uma dimensão de análise, né, vai ser o projeto de análise do Fisher em Realismo Capitalista, quando ele tenta fazer um mapeamento da cultura popular no Reino Unido, mas não só, né, ele também olha para a indústria de cultura estadunidense, e o fato de que a gente vinha produzindo uma miríade de histórias nas quais um vírus mata a humanidade, zumbis matam a humanidade, uma crise climática mata a humanidade, mas sempre o horizonte, né, da nossa imaginação encontra a barreira no fim. Estamos fadados ao fim. Esse nosso modelo civilizatório chegou ao fim. Claro, né, que a gente pode pensar que toda narrativa, né, toda forma que se cristaliza na superestrutura de uma sociedade, portanto, no seu sistema de significados e valores, de compreensões, de expressões, ela é resultante de alterações na infraestrutura, né? Ou seja, como este povo, neste tempo, produz sua vida material. E a proliferação dessas narrativas está intimamente ligada com a aproximação, né, dos intervalos entre episódios de catástrofes climáticas, entre aspas, naturais, a conscientização da ação humana para essas catástrofes, né, como a ação humana é derradeira para que isso aconteça. Não estaríamos, portanto, falando exatamente de catástrofes naturais, mas de como a ação humana tem alterado os fluxos de funcionamento do sistema Terra. A gente poderia dar muitos exemplos, a gente poderia pensar no colapso, né, amok dos circuitos de correntes do Atlântico, e em como, caso este colapso que começa a dar sinais já agora no nosso tempo, se ele se concretiza, a gente está falando de um resfriamento brutal no norte global e de um aquecimento brutal no sul global. Então, essas narrativas, elas vão se cristalizando porque tem coisas acontecendo na infraestrutura, né? E uma dessas coisas é o modelo energético que se consolida como hegemônico a partir de combustíveis fósseis e de como esse modelo energético é insustentável. Então já temos essa compreensão cristalizada no campo da cultura. Ainda pensando nessas crises, e aí especialmente na climática, muitas vezes elas nos levam para uma angústia da sensação de impotência, que pode levar a uma passividade, um pessimismo completo, que a gente inclusive comentou aqui. Eu queria te ouvir, como é que você vê isso?
Olha, os nossos cientistas climáticos, eles têm nos relatado isso do interior dos seus espaços de trabalho. Então, acredito que no ano passado e nesse ano a gente é impactado fortemente por isso. Teve uma matéria que primeiro publicada na Folha e depois circulada em muitos outros espaços, que coletava os relatos de cientistas climáticos ao longo do globo, né? E as palavras que ilustram a matéria falam de desespero, raiva, impotência, né? Sensação de impotência e sensação de fracasso. E tem 2 brasileiros, para ficar aqui com a prata da casa, tem 2 brasileiros que são a Erika Beringer, que é uma pesquisadora em Oxford. Ela é uma especialista em incêndios florestais, né, em destruição florestal. Ela vai relatando como que desde 2015 a relação dela de testemunha da destruição dos incêndios na Amazônia vai produzindo no corpo dela uma somatização. Então, doenças intestinais, doenças digestivas, desregulações de saúde, né? E aí a gente está falando desde sono até absorção de nutrientes e tal. E ela tenta explicar isso, né, nas palavras dela, dizendo: essa árvore gigantesca, sob a sombra da qual nossa equipe almoçava, deixa de existir do dia para a noite, né? Essa árvore gigantesca que fazia sombra em uma região gigantesca. E talvez as populações de cidade não consigam imaginar ao que ela se refere. Ela fala, seria como as populações de cidade tentarem imaginar que tudo que lhes era familiar não está mais ali. A sua padaria, o seu prédio, a sua rua, o seu café, o seu espaço de trabalho, a escola onde você foi educado, elas não existem mais. Só há registro virtual delas, né, na memória. Tem um outro, ainda nessa mesma matéria, um outro pesquisador, que é o Paulo Artacho. Ele é professor na USP, pesquisador, né, integrante do IPCC, e ele fala que lá dentro, né, do IPCC, que é esse órgão, né, intimamente político, que pretende desenhar aconselhamento de política pública, que faz os relatórios encomendados para mostrar para os países do globo os riscos e perigos e trajetos, né, que estamos em curso. Ele diz que hoje esse corpo de cientistas climáticos ali dentro, ele está mais ou menos dividido pela metade. E metade deste grupo está resignado. Então, já existe metade desses cientistas do IPCC que acredita que estamos fadados à 6ª extinção em massa. Então, estamos falando de alguma coisa em torno de 3 bilhões da população humana, fora um impacto da biodiversidade na ordem do incalculável, né? Ele diz, no entanto, que existe uma outra metade de cientistas ali que acredita em transformar o desespero em ação, né? No caso pessoal do Paulo Artacho, ele diz que ele tem feito 4, 5 palestras por semana, de universidade à escola, passando por setores do agronegócio, né? Para tentar que essa consciência científica possa se traduzir em ação concreta da sociedade. O cenário, ele é avassalador. Nós estamos, desde 2023, batendo recordes de o dia mais quente registrado na história do planeta, o mês mais quente registrado na história, o mês mais seco registrado, o Rio Negro secando, o Pantanal agora, né? A gente grava essa entrevista em setembro, o Pantanal está passando por uma crise que é difícil precisar, né? São 2 meses, fase crítica, mais de 6.600 focos de incêndio, mais de 1 milhão de hectares consumidos pelo fogo, e a gente volta a ter em mente aquela foto do Lalo de Almeida, que era desse território no Pantanal varrido por um incêndio e o corpo carbonizado de um macaco, de um pequeno macaco que tenta fugir desse incêndio. O Lalo produziu outras fotos agora, né, nesse ano, com esses novos incêndios, essa nova crise crítica. Então, é desesperador, assim.
É desesperador. E, Rita, eu sei que você é uma psicanalista em formação. Aliás, eu estava ouvindo o podcast do Dunker com você, eu recomendo muito para os nossos ouvintes. Me identifico com muito do que você falou ali. E te ouvindo falar, né, sobre esse cenário terrível, apocalíptico de fato, né, também me traz um pouco o conceito de desamparo, né? Se a gente for pensar, o Freud fala sobre o conceito de desamparo pensando a partir da primeira infância, na constituição do aparelho psíquico, e depois ele vai falar do narcisismo como uma forma de defesa, né, de fazer frente a esse desamparo, dizendo assim de um jeito bem grosseiro, porque eu não sou psicanalista. Você acha que é possível a gente trazer esses conceitos, então, pensando nesse sentimento de desamparo, nesse mundo que está acabando, né, de várias maneiras, de várias crises, como a gente estava dizendo, desse fim de mundo que é dado, e a gente pode pensar, talvez, nesse narcisismo que a gente observa, principalmente promovido pelas redes sociais, mas também pelo neoliberalismo, né? Então, o sujeito que é ensimesmado, começa ou segue sua vida política, não pensando mais no coletivo, isso também é um fenômeno bastante assustador, né? O quanto a política está virando uma coisa individual, de gostos individuais, e não mais pensando no coletivo, de uma certa maneira. Enfim, um sujeito que interage a partir do seu próprio reflexo, né? Você acha que esse narcisismo, ele também atua como uma forma de defesa diante desse desamparo? Talvez eu propusesse que a gente tentasse organizar alguma coisa para refletir essa questão. Essa alguma coisa a ser organizada seria o seguinte: ali quando o Freud começa a organizar a teoria da psicanálise, né, como seu primeiro proponente dessa nova forma de intervenção na saúde humana, o Freud vai cedo ainda perceber que ele está defrontado com alguma coisa que também versa sobre a sociedade, né? Em psicanálise, a gente tem até o costume de citar os textos sociais do Freud. Então, quando a gente pensa mal-estar na civilização, psicologia das massas e análise do eu, mesmo Totem e Tabu, por exemplo, a gente está falando dos textos sociais do Freud. Do Freud para cá, a gente tem uma vasta tradição de intelectuais que, instrumentalizados pela teoria psicanalítica, pensaram sociedade, né? E eles vão, né, desde a Lélia Gonzalez ao Vladimir Safatli, passando por Maria Rita Kell, Slavoj Žižek, o próprio Dunker que você cita. E o que a gente tem diante de si é essa tentativa de como, além de uma clínica, existe uma crítica possível dentro da psicanálise. Pensar as ferramentas do narcisismo para olhar para funcionamento de sociedade também não é uma novidade. Aqui no Brasil a gente tem a grande Cida Bento, né, a Maria Aparecida Bento, que em 2002 tem a sua tese de doutoramento falando do pacto narcísico da branquitude. E a Cida vai pensar, a partir, né, de um instrumental da psicologia social e da psicanálise, como esses grupos de iguais vão produzindo ferramentas para se manterem em posições estratégicas de poder e impedirem outros sujeitos de acessarem e terem sucesso nessas esferas específicas, né? Sejam elas do poder público, sejam elas do poder privado, etc. Bom, quando a gente tenta migrar um pouco para o assunto da nossa conversa de hoje, a saber, o desespero humano, né, a ansiedade humana frente à notícia do desastre climático, isso é possível também. É possível também. Tanto é que a gente está chamando esse conceito de uma ansiedade climática. Agora, pensar, será que o narcisismo tem sido um mecanismo de defesa a esse desamparo? Eu acho que um deles, mas não apenas, né? A gente pode pensar na profusão de depressões como uma defesa a isso. E quem vem teorizando, construindo um corpus de trabalho extenso sobre o assunto é a Maria Rita Kell, aqui no Brasil, né, que tem pensado a clínica como um indício social e tem pensado o aumento
vertiginoso de deprimidos e depressivos como esses corpos que recusam essa aceleração descabida de um modo de vida, de um modo de sociedade. Frente ao desastre, o ensimesmamento é uma resposta possível do sujeito, né? É quase como se, para não olhar para fora, a gente decidisse se voltar para dentro, né? É quase como se a gente pensasse, bom, se os cientistas no IPCC estão dando por certa a nossa extinção, eu vou cuidar da minha lasanha, né? Eu vou visitar minha avó, eu vou passar tempo com minha prima, que faz tempo que não vejo. E aí eu acho que talvez essa possa ser uma possível resposta do sujeito. No entanto, eu não sei, não saberia, não arriscaria, não colocaria minhas fichas na ideia de que esse ensimesmamento, ele termina por aí. Porque talvez esse foco nos pequenos e possíveis prazeres, esse foco no que dá para fazer a partir do desamparo, da concretude do desamparo, ele seja uma estratégia social. No sentido, bom, se tudo está acabando, eu vou passar tempo com as pessoas que eu amo, e passando tempo com as pessoas que amo, eu me reabasteço de desejo de mudar as coisas, de lutar por coisas, né? É como se nesse ensimesmamento o sujeito pudesse voltar a produzir laço comunitário, né? É claro que eu estou sendo otimista, assim, né? Estou olhando para isso com certo otimismo. Um outro fator importante, acho que sem dúvida, quando a gente pensa em ansiedade nesses tempos, é o uso das redes e plataformas sociais. Diversos estudos sugerem que a arquitetura dessas redes se beneficia do engajamento causado pelo choque, pela irritação. O famoso pessoas irritadas, incomodadas, clicam mais. Além disso, nessas plataformas existe também um mecanismo de recompensa instantânea, né, que as redes proporcionam através das curtidas. E aí eu queria ouvir na sua avaliação qual que é o papel dessa dinâmica digital no adoecimento psíquico dos indivíduos e como é que é possível mediar melhor esse contato, uma vez que, para grande parte dos profissionais, ter uma presença digital virou uma questão, inclusive, fundamental para conseguir trabalho. Como é que essa dinâmica entra nesse caldeirão de fim de mundo? Olha, tem um texto recém-publicado, um livro recém-publicado pelo Paolo Demuru, ou Demuro, né? Não sei exatamente a pronúncia do sobrenome do professor. Ele acaba de publicar Políticas do Encanto. Então, o que ele vai pensar nesse texto é que, bom, já sabemos, né, do interesse das elites nas redes sociais. Já sabemos que o funcionamento algorítmico das redes sociais propicia essa realidade de bolha. Então, a você é entregue mais daquilo que você curte, compartilha, passa tempo vendo e clica. E também sabemos que o absurdo engaja e todos os afetos de indignação, de ódio, eles alimentam mais a rede, né? Do que, ai, que vídeo fofo de gatinho... E meu Deus, que absurdo que está sendo dito aqui sobre direito reprodutivo, deixa eu compartilhar, deixa eu postar nos meus stories, deixa eu escrever um texto. Então, esse segundo cenário, né, ele produz mais coisa, né? Ele gera mais engajamento, ele alimenta mais a rede. O que o Paolo Demuro fala nesse texto, nos convoca a isso, é pensar, ao passo que de um lado, a gente tem essas narrativas de conspiração que são muito sedutoras, né? Que geram um sentimento de comunidade, que são disparadas pelo o governo não quer que você saiba, as elites globais têm tramado, e que vai criando grupos absurdos como o QAnon, que são esses mares de fake news, de teoria da conspiração, etc, etc, etc. Existe um convite que nos é feito aqui, né? Que é o que do nosso lado, pessoas que estão compromissadas
com vida, com acesso, com distribuição, com partilha, com diversidade, o que do nosso lado pode ser feito no sentido de produzir políticas do encantamento, né? Então, de que forma essas redes poderiam ser usadas para outras coisas, né? Não sei se para partilha de bons exemplos, não sei se para contágio, né? De um entusiasmo num sentido de mostrar que tem trabalho sendo feito, de mostrar que tem vitória sendo feita, ao passo que o que a gente costuma mostrar são as invasões aos assentamentos do MST, que a gente tem engajamento em mostrar também políticas de vida e sementes de vida que o MST tem sido capaz de gestar e de propor. A indignação, ela funciona só até um certo ponto. É isso que o professor Demuro vai nos mostrar. Ele diz, a indignação, ela é um afeto pouco potente, né? Depois que você identifica algo como indigno, você não tende a agir sobre isso. O que a gente precisa é apostar num tipo de esperança que possa mobilizar pessoas para agir, né? De novo, as redes sociais talvez elas tenham essa dinâmica de produção de não ação, né? De indignação. E se a gente pode ser capaz de produzir uma gramática de desejo radical de transformação e mudança. Isso vai super de encontro com o que eu ia te fazer como nossa última pergunta, infelizmente. Queria continuar aqui. Mas justamente queria te perguntar sobre isso, né? A gente sabe que esse recente avanço, né, dessa nova extrema-direita no mundo, ela também tem a ver com isso, né? Com medos, com pânico moral, enfim, né? O que eles trazem com a ideia de que a comunidade LGBT, feministas, professores, doutrinadores marxistas querem destruir a família, o medo do comunismo, o medo diante das incertezas, das mudanças sociais. Eles sabem trabalhar esses medos e essa ansiedade muito bem, né? O que eles fazem de melhor, instrumentalizar justamente esses e propor que se volte ao que já era conhecido, né? Assim, então, vamos voltar para um tempo que a gente já conhecia, mas não o tempo real, o ideal desse tempo, né? Como que a gente faz frente a isso, assim? Não vou dizer como a gente reage, porque eu acho que é mais do que reagir, como você estava dizendo, né? Então, com essas políticas de encantamento, a gente está com imaginação para propor coisas. Deep, essa é a nossa questão do tempo presente, né? Todo mundo que está pensando o presente, almejando o futuro e não almejando regressos a idealizações que nunca existiram, tá embrenhado nessa questão, né? Então, o que o Krenak vem nos dizendo há muito, quais são as nossas estratégias, desejos e implementações para adiar esse fim de mundo que vai se desenhando, né? Qual fim de mundo a gente pode construir, né? Se o fim é inevitável, o que vem depois do fim, né? Os povos indígenas brasileiros conhecem o fim do mundo há 500 anos. E eles têm sido capazes de gestar, de gerir outras possibilidades, outras formas de resistir e de avançar. As nossas políticas do encantamento, e aí de novo, né, são rios de tinta e oceanos de intelectuais que têm se dedicado a isso, né, a pensar tecnologias ancestrais, a pensar corpos não sedentarizados, a pensar que existem coisas pequenas, né, que podem ser feitas frente ao terror íntimo, que são técnicas de meditação, que são danças circulares, que são a força dos coletivos, que são a vida em comunidades, que são o retorno para a terra, proximidade com a natureza. Então, se de um lado a extrema-direita tem capitaneado, né, esses afetos tristes em nome de pânico moral e para produzir a destruição dos seus inimigos imaginários, que se concretizam no corpo social, que, como você disse, viram a feminista, viram o movimento LGBT, viram os intelectuais. A gente tem que, de alguma forma, fazer uma aposta radical naquilo que é capaz de mostrar para as pessoas
que não há nem alegria nem prazer nisso. Então, se por um lado as comunidades religiosas oferecem algum tipo de aplacamento da solidão, algum tipo de freio, né, do circuito de afetos neoliberal, as comunidades religiosas neopentecostais no Brasil têm produzido horror e violência, né? Os casos de pastores estupradores não param de proliferar. Talvez algo da nossa aposta resida nisso, né? Em mostrar o que há de desencanto nas políticas de encantamento deles e o que há de encanto nas nossas políticas de encantamento. Eu acho muito difícil que alguém saia de uma meditação, que alguém saia de uma prática de yoga, que alguém saia de uma roda de capoeira desencantado, né? Que alguém saia de um terreiro desencantado. Então a gente tem que apostar nessas nossas técnicas de encantamento que tem outro horizonte de futuro, né? E que não visam deixar para trás nenhum corpo. Porque as pessoas que vão sendo capitaneadas para o outro lado, elas estão tão desesperadas quanto nós. E nessa hora do desespero é muito sedutora a narrativa da estabilidade. Deus, pátria, família. Essas coisas que nunca mudam, que estarão sempre aqui, que são inalteráveis. A questão é que a gente possa dizer a família é feita pelo laço do afeto, né? Muitas vezes a família do sangue é o sofrimento, é o feminicídio, é o abuso sexual infantil. E a família pelo laço do afeto é o grupo que não te deixa parar nem desistir, né? É o grupo que te visita, que te faz companhia, que passa pelos momentos difíceis com você. E nem sempre isso está no sangue. Então há uma outra família. Em frente ao Deus punitivo, ao Deus do dilúvio, ao Deus da expulsão do paraíso, existe a ideia de um Deus da comunhão, né? De um Deus que não está acima de tudo, um Deus que está no meio de nós, entre nós, que se faz menino, como o Fernando Pessoa dizia, e que dorme nos colos nos braços do poeta. E essa ideia de nação é uma outra ideia perigosa, né? E quais são as nações que a gente pode produzir, né? As plurinacionalidades que a gente pode produzir. Inclusive, aqui, talvez, a ideia central seja de direito da natureza, que a gente seja capaz de entender e fazer entender que os rios têm direito, que as florestas têm direito, que o solo tem direito, que a gente não pode dar sequência a esse modelo que os envenena, os destrói, os mata. Então, frente a essas narrativas do desencantamento, a gente tem que saber, a gente lida muitas vezes com movimentos infantilizados, assustados e agressivos, né? Que a maioria dessas pessoas, elas estão desesperadas por alguma coisa que a gente não pode desistir de tentar oferecer, né? Que é um senso de comunhão, um senso de comunidade e uma alternativa à desgraça. Maravilha, muito bom te ouvir, muito obrigada por ter passado esse tempo com a gente aqui. Eu que agradeço. E onde a gente puder somar os nossos esforços, os nossos trabalhos, é um bom destino para as nossas energias. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é conhecer o podcast Dissidentes, conduzido por Renan Suquevicius, que traz histórias de quem às vezes não encontra lugar no mundo. O Renan, que você deve conhecer do premiado podcast Finitude, no Dissidentes conta, em episódios sensíveis e surpreendentes, histórias sobre diversidade sexual, afetiva e de gênero em episódios no formato narrativo. E já tem muita coisa boa no ar, hein? Se esse tema te interessou, procura por Dissidentes na busca do seu tocador de podcasts e já volta lá para tocar depois do Pauta. Boa escuta!
termina aqui mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada para você que esteve com a gente aqui em mais uma semana. Na sexta-feira que vem, logo de manhã, tem mais um episódio nos tocadores. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Clarissa Levi. Eu e a Clarissa também somos responsáveis pela pauta e pela entrevista. A edição e o roteiro são do Ricardo Terto, e o Terto e a Estela Diogo cuidam da produção do programa. As artes são da Tainá Gonçalves. E as trilhas que você escuta e a identidade sonora do programa foram compostas pelo Pedro Vituri. Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública. Até semana que vem, gente. Um abraço. Até semana que vem, gente. Um abraço.